Então, como dizíamos, nós vamos tratar de um tema hoje que é de suma importância para a nossa vida espiritual, né? De suma importância. Eu entendo que cada um de nós temos buscado, dentro daquilo que nos é possível, orarmos, pedirmos a bênção de Deus sobre nossas vidas, mas eu não posso negar que muitos de nós temos cometido um certo equívoco com relação a esse assunto. E na noite de hoje, nós vamos falar sobre um dos temas mais comuns a todo cristão. Mas tem um detalhe. Comum, mas tem algumas pessoas que têm dificuldade, de lidar com esse assunto. E eu posso falar para vocês assim com um certo conhecimento de causa, né? Para iniciar a nossa conversa nessa noite, eu diria para vocês o seguinte. E eu queria que você escrevesse aí, né? Se você puder participar, porque a mensagem de hoje, na verdade, vai ser um pouco diferente do que normalmente nós estamos acostumados a ver, porque a minha proposta para você é a seguinte, é que você participe, que seja um sermão interativo. Porque eu vou apresentar 3 perguntas, e essas perguntas nós vamos precisar da participação de vocês aí, a contribuição de vocês. Ok? Então, não deixem de participar, não deixem de dar a sua contribuição para a mensagem dessa noite. A primeira coisa que eu preciso deixar claro para vocês, e por favor não me entendam mal quando eu disser isso, é que eu sou flamenguista, né? Eu torço para o Flamengo. Agora, tem um detalhe. O único jogador do Flamengo que eu conhecia, porque me disseram recentemente que ele não joga mais no Flamengo, eu nem sabia disso, é o Leonardo Moura, né? Agora eu pergunto para vocês, saber se o Leonardo Moura ainda joga na seleção, ou joga no Flamengo, ou não joga, tem alguma influência na minha vida, ou na sua vida? Não tem influência alguma. Só que tem um detalhe. Quando a gente fala de oração, eu não posso simplesmente agir com descaso, eu não posso simplesmente tratar de qualquer maneira. Eu preciso entender, de fato, o que é oração e qual a importância dela para a nossa vida. Concorda com isso? Porque a oração, ela precisa fazer parte da nossa vida. Só que tem muita gente que não consegue entender qual é a importância da oração para a vida dele. Sendo assim, hoje nós resolvemos trazer esse assunto. E vou precisar da sua contribuição aí, que você possa dar a sua opinião sobre isso. Primeira coisa que eu queria perguntar para vocês. Vocês acham que a oração ela é importante para a vida do cristão? Sim ou não? Sim ou não? Vocês acham que a oração ela é importante para a vida do cristão? Sim ou não? Eu queria que vocês respondessem aí Eu queria que vocês contribuíssem para mim aí. Vocês acham que a oração é importante para a vida do cristão? Sim ou não? Aí coloca sim, se você considera que sim, e não, se considera que não. Beleza? Então, a oração, ela é importante para a vida do cristão? Sim ou não? Aí você dá a sua contribuição. Eu estou vendo aqui algumas respostas. Sim, beleza. Agora, qual é o nível de importância da oração para a minha vida e para a sua vida, ou para a vida do cristão? E se nós fazemos da oração um hábito na nossa vida? É um costume? Nós costumamos usar a oração como um recurso básico para a nossa vida? Por quê? Eu aprendi que a oração é a respiração da alma. E se a oração, de fato, é a respiração da alma, eu não consigo entender muito bem. Porque tem algumas pessoas que não têm o hábito da oração. Se a oração é, de fato, a respiração da alma, eu pergunto para você,
como que a oração é a respiração da alma e eu não faço dela um hábito na minha vida? Hã? Se a oração é a respiração da alma, significa que ela é vital. É uma questão de sobrevivência espiritual. É uma questão de sobrevivência espiritual. E qual é a minha preocupação diante disso, irmãos? Qual é a minha preocupação diante disso? É que nós, muitas vezes, temos deixado de usufruir os benefícios da oração simplesmente porque a gente não desenvolveu esse hábito. Precisamos desenvolver o hábito. Vocês querem ver? Eu vou fazer um teste simples. Eu não estou vendo vocês, né? Não estou vendo vocês, mas vocês estão nos vendo. Então, o desafio é o seguinte. Eu queria que aí onde você está agora, você não respirasse nesse próximo minuto. Eu queria ver quanto tempo você consegue ficar sem respirar. A gente pode fazer esse testezinho, essa dinâmicazinha? Então, vou contar aqui até 3. No 3, você vai tapar a sua respiração. Tá ok? Vai se privar de respirar. Vamos lá. 1, 2, 3. Tá valendo. Fique sem respirar aí. Eu imagino que está gerando um certo desconforto para você, não está? Eu sei que alguns devem estar se sentindo um pouco angustiados já. Pois bem. Sendo assim, é desconfortável? É angustiante? Pois bem, analisa comigo aqui um aspecto. Se eu não consigo ficar sem respirar durante muito tempo, aí nem mais de 1 minuto, né? Não consigo ficar sem respirar mais do que 1 minuto. Como é que a gente consegue ficar sem orar? Como é que a gente consegue ficar sem orar? Como é que a pessoa levanta de manhã, vai cuidar das suas atividades, vai cuidar das suas responsabilidades, dos seus compromissos, mas ela não dedica tempo à oração? Porque a respiração, essa aqui de encher os pulmões, ela é vital, ela é fundamental para a sobrevivência, para a nossa vida. É uma necessidade básica, primária, para manter o nosso corpo vivo. E se a oração, o Cleiton aguentou 30 segundos, se a oração é de fato, e você crê que a oração de fato é a respiração da alma, eu pergunto para você, como é que você consegue ficar sem respirar? Sem orar? Como é que você consegue ficar sem orar? Só que a questão é a seguinte, muitos de nós não desenvolvemos o hábito, não desenvolvemos o costume da oração, porque nós não entendemos a importância dela. Porque nós não compreendemos a importância dela. É por isso que hoje, o tema que nós estamos trazendo é a igreja que ora. E hoje nós vamos aprender um pouquinho melhor esse assunto. E eu quero lançar a primeira pergunta para vocês. A primeira pergunta que eu quero lançar para vocês está aqui. Por que orar? Por que eu devo orar? Qual a necessidade de orar? Qual a importância de orar? Você pode contribuir aí para a gente, colocando aí a sua resposta? Por que orar? Qual a necessidade de orar? Por que eu tenho que orar? Eu queria que você participasse com a gente aí. Coloque aí poucas palavras para a gente contribuir. Enquanto você escreve aí, eu queria convidá-lo também a abrir a sua Bíblia no livro de Filipenses, capítulo 4, versículo 6 e versículo 7. Filipenses, capítulo 4, versículo 6 e versículo 7. Olha o que o texto bíblico está dizendo aí. Filipenses, capítulo 4, versículo 6 e versículo 7. O texto diz bem assim: não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. Então, aqui, a Mi está dizendo para estarmos diretamente ligados a Deus, porque precisamos dele incondicionalmente. A Lucídia está dizendo porque carecemos da glória de Deus. O Pedro está dizendo orar é necessário para estarmos na presença de Deus, constante de Jesus. A Evelyn está dizendo que quando oramos, abrimos os canais por onde Deus derrama suas bênçãos sobre nós. A oração nos liga à vontade de Deus.
A Elaine está dizendo, a Thelma está dizendo, através da oração me achego mais perto de Deus. E a Genilda está dizendo, para estarmos ligados a Deus, oramos, a oração nos deixa em comunhão com Deus. Abram a Bíblia de vocês em Filipenses capítulo 4, versículo 6. Olha aí para vocês verem. Olha o que o texto está dizendo. Então, o texto está dizendo que através da oração, o Cleiton está dizendo que quando orarmos, estamos dando a Deus a permissão para conduzir a nossa vida. Maravilha, viu? Linda, lindo. Você escreveu aí também. Vamos lá, então. O texto está dizendo aí, Filipenses capítulo 4, versículo 6. Espero que você esteja com sua Bíblia. O texto diz de forma clara: não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, escuta, em tudo, em absolutamente tudo. Porém, sejam conhecidas diante de Deus, o quê? As vossas petições. Ou seja, a oração é o canal, a oração é a ferramenta, a oração é o instrumento pelo qual nós tornamos conhecidas a Deus as nossas necessidades. Mas, pastor, peraí, Deus não é onisciente? Deus não conhece todas as coisas? Eu vou dizer para vocês. Por mais que a figura paterna tenha perdido um pouco o seu valor aqui no mundo que nós vivemos, mas o pai que ama verdadeiramente o filho, ele sente prazer de ouvir a voz dele. Ele sente alegria em atender às necessidades dele. E essas necessidades, elas precisam se fazer conhecidas. E como disse muito bem o Cleiton aqui, nós, quando oramos a Deus, nós reconhecemos, primeiro, a nossa incapacidade e, segundo, a capacidade de Deus. Vocês estão entendendo? Através da oração, nós tornamos conhecidas a Deus as nossas necessidades. Através da oração, nós tornamos Deus participante das nossas lutas. Através da oração, nós ganhamos força para suportar. Porque nós entendemos que existe alguém maior e melhor do que nós, que tem o poder e a capacidade de resolver todas as nossas dificuldades. É como se você abrisse a porta, se dissesse assim: Senhor, por favor, entre. Senhor, me ajude. E através da oração eu consigo fazer isso. Beleza? Agora nós vamos para um outro aspecto, né? Tá, nós entendemos primeiro por que a gente tem que orar. Só revisando. A gente ora para tornar conhecidas as nossas petições a Deus. Beleza? O segundo aspecto. Como a gente deve orar? Vem cá. Não sou Luiz Gonçalves, mas chega mais perto. Eu quero te dizer isso aqui. Irmãos, nós temos um péssimo costume. Vocês sabiam disso? A gente, quando está passando alguma dificuldade, alguma luta, algum problema, a gente tem a tendência a contar para todo mundo. Vocês sabiam disso? E, inclusive, tem alguns que usam aí o que a gente chama de Facebook, que na maioria das vezes o Facebook está se tornando o muro das lamentações. Moderno. O muro das lamentações moderno. Tem gente que usa o Facebook para contar suas mazelas, para contar suas dificuldades, contar suas lutas. Ainda bota um emotion lá, né, uma carinha, dizendo: estou triste, estou doente, estou não sei o quê. Compartilhando suas lutas. Escutem. A oração, meus amados, precisa ser a nossa primeira atitude e não o nosso último recurso. A oração precisa ser a nossa primeira atitude, não o nosso último recurso. Porque por mais que eu tenha boa vontade, por mais que eu queira te ajudar, tem muitas situações que eu sou impotente diante delas. E eu estou falando isso como pastor. Estou falando isso como pastor. Então, a primeira pessoa que você deve buscar é a Deus. Conte para Deus. Rasgue o seu coração para Deus. Manifeste para Ele as suas necessidades. E não tenha receio, não. Ele não está preocupado com o seu vocabulário, não está preocupado com a sua oração. Não. O que Deus quer saber é o que está passando no seu coração. Viu? Então, é por aí. Vamos lá. A primeira pergunta nós já fizemos. Por que orar? E agora eu estou perguntando para vocês como a gente deve orar. Como orar, né? Deixa eu dizer uma coisinha para vocês. Quando a gente entra nesse aspecto aqui, eu sei que algumas pessoas talvez
vão me interpretar um pouco mal. Mas, pelo amor de Deus, entenda isso com muito carinho da minha parte. Viu? Com muito carinho da minha parte. Começou o culto na igreja, começou o culto, né? A gente está ali no momento de louvor, as pessoas estão de pé ali cantando e tal, e aí chega o irmão um pouquinho atrasado, né? Chegou um pouquinho atrasado, está todo mundo em pé, e às vezes ele tem o costume de sentar nos primeiros bancos da igreja. Irmão, aí ele vai lá para o primeiro banco da igreja, ele ajoelha lá no meio de todo mundo e começa a orar. Começa a orar. Eu não tenho nada contra a sua oração. Você pode fazer a sua oração. Só que é o seguinte, irmão. Se a igreja está em pé, faça a sua oração silenciosa em pé. Se porventura você entrou e já estavam pregando lá e está todo mundo sentado, entra e senta, irmão. E faça a sua oração sentado. Pelo amor de Deus, eu não estou chamando, não entendam isso de uma forma ruim, não. Entendam isso como um conselho. Porque os fariseus, o que eles faziam? Eles faziam questão de ir para as praças públicas, levantar as mãos e dizer em alto e bom tom, para que todo mundo soubesse que eles estavam orando. Escuta, o objeto de culto é Deus no culto. E de alguma maneira, quando eu vou, me ajoelho na frente de todo mundo, enquanto está todo mundo em pé ou está todo mundo sentado, eu estou chamando a atenção para mim. Não é propósito de Deus. Não é propósito de Deus. Eu não tenho nada contra. A igreja está aberta, ou não começou ainda, tem aqueles momentos prévios. Eu até recomendo que o sonoplasta chegue um pouco mais cedo. Ligue lá o aparelho de som, coloque uma música instrumental. E acompanhe a gente. E aí você entra na igreja, senta lá, faz a sua oração, ajoelha. Quando você está ali sozinho. Agora começou o programa, não faça isso não. É um pouco até deselegante de dessa maneira. E Cristo vai nos ensinar a orar agora, né? A pergunta é, como a gente deve orar? Uma outra coisa que você precisa entender aqui. Você ora para Deus em nome de Jesus. Vocês sabiam? E tem muita gente aí orando para Jesus. A gente não ora para Jesus. A gente ora para Deus em nome de Jesus. Só que nós somos pecadores. A nossa linguagem, a nossa maneira de se expressar, talvez se tornem impossíveis de chegar aos ouvidos de Deus. Aí o Espírito Santo entra. E qual é a função do Espírito Santo? Se for necessário, ele até intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Ou seja, ele traduz a nossa oração para tornar compreensível a Deus. Então, na oração, nós temos as 3 pessoas da Trindade envolvidas, mas cada uma tem um papel distinto quando a gente está orando. A gente ora para Deus, em nome de Jesus, e o Espírito Santo traduz essa oração. É assim que funciona. Beleza? E tem muita gente aí orando para Deus. Ou orando para Jesus, tem que orar para Deus. Olha o que o Evangelho de Mateus diz sobre como nós devemos orar. Mateus capítulo 6, versículo 9 ao versículo 13. Mateus, do Evangelho de Mateus, capítulo 6, do versículo 9 ao versículo 13. O texto diz bem assim, eu quero inclusive a contribuição de vocês aqui. Provavelmente na sua Bíblia, aí no capítulo 6 de Mateus, no versículo 9 em diante, na parte de cima, aí tem um subtítulo que está escrito assim, a oração dominical. Não é assim que está escrito aí? Olha aí na sua Bíblia, Mateus capítulo 6, versículo 9. Hein? Logo em cima do versículo 9 está escrito assim, oração dominical. Vocês acham que a oração dominical é aquela que a gente faz domingo de manhã? É isso aí, Lucídia. Então, vamos lá. Olha aí na sua Bíblia, deve estar escrito isso. A oração dominical. A minha pergunta, a oração dominical é a oração que a gente faz domingo de manhã? Eu preciso explicar isso para vocês aqui, porque eu sei que alguns já se confundiram em algum momento, né? Escuta, essa Bíblia que eu tenho nas minhas mãos aqui, provavelmente a que você tem também, ela está na versão João Ferreira de Almeida. De João Ferreira de Almeida. Quem é João Ferreira de Almeida? É um padre católico. Não existe Bíblia crente. Todas as Bíblias são católicas. Principalmente essas que nós usamos aqui
no português. Daí, eu chamo a atenção de vocês para um detalhe. A Bíblia, quando foi escrita originalmente, ela foi escrita primeiro em hebraico. Aí a gente tem uma pequena porção ali, principalmente no livro de Daniel, a partir do capítulo 2, a gente tem uma boa porção dela em aramaico. E aí ainda não tínhamos o Novo Testamento. Posterior a isso, começa aí o Novo Testamento. O Novo Testamento esse que foi confeccionado e escrito em grego. Então, a primeira versão da Bíblia foi a versão em grego, que a gente chama de Septuaginta. Essa foi a primeira versão da Bíblia. Posterior a essa primeira versão da Bíblia, essa primeira tradução da Bíblia, vem a segunda tradução da Bíblia, que foi para o latim. Entendeu? Foi o latim, que era o idioma falado ali durante o Império Romano. O que aconteceu? Quando fizeram essa tradução, incorporaram algumas palavras que não existem no texto original. Por exemplo, a palavra Lúcifer não existe na Bíblia hebraica. Não aparece. Viu? Aparece lá como anjo de luz, portador de luz. Mas não como Lúcifer. Essa é uma palavra do latim. Dominical vem da palavra domini, do latim. E sabe qual é o significado da palavra domini no latim? Senhor. Então, quando nós lemos aqui a oração dominical, nós estamos lendo a oração ao Senhor, ou a oração do Senhor. Beleza? Foi útil para você isso aí? Só a título de informação. Mas vamos lá. Como devemos orar? Olha o que o Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 9 em diante diz. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino e faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Vocês estão vendo que está entre parênteses, aí, entre colchetes? Pois teu é o reino, o poder e a glória? Porque isso aí é um acréscimo, viu? No original não aparece isso aí. Mas aonde que eu quero chegar aqui, irmãos? Se nós olharmos a estrutura da oração do Pai Nosso, está nos ensinando tudo. Primeira coisa que é feito aqui. Jesus diz: Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. A primeira atitude na oração que nós temos que ter é de exaltação ao nome de Deus. É reconhecer a majestade de Deus. É glorificá-lo, é exaltá-lo, é magnificá-lo, é adorá-lo, exaltá-lo através das nossas orações. Primeira coisa que nós temos que fazer é isso aí. Exaltar o nome de Deus. Jesus está ensinando isso aqui para a gente. Então, a primeira parte da nossa oração é exaltação ao nome de Deus. Depois, venha o teu reino e seja feita a tua vontade. Aqui é um problema. Normalmente, e vamos ser sinceros com o outro, normalmente a gente costuma orar a Deus para atender a nossa vontade. É sério. O texto está dizendo que a gente tem que submeter a nossa vontade à vontade de Deus. Depois, logo na sequência, aí no versículo 11, ele apresenta a necessidade. E ele diz assim, ó: o pão nosso de cada dia dá-nos quando? Hoje. E tem muita gente vivendo no passado, sofrendo depressão. Tem muita gente vivendo no futuro, sofrendo ansiedade. Quando, na verdade, a oração do Pai Nosso está nos ensinando que a nossa preocupação deve ser hoje. E ela está dizendo: ó, o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. E aí, na sequência, o versículo 2 diz assim: perdoa as nossas dívidas. E aqui eu tenho um problema. Porque se vocês analisarem a sequência do texto, a gente condiciona o perdão de Deus. Olha aqui, ó. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E eu quero dizer aqui, vou falar bem pertinho de você. Se porventura você tem mágoa de alguém, você tem ressentimento de alguém, você está com intriga de alguém, eu vou dizer, você vai ter problema nas suas orações. Porque quando você pede a Deus para lhe perdoar conforme você tem perdoado os outros, eu lamento te dizer, se você não perdoou, você também não está recebendo perdão.
E aí ele diz o seguinte: não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Louvado seja o nome do Senhor. Então, e eu quero deixar claro isso para vocês, essa oração, ela é um esboço, ela é um modelo. Você não precisa fazê-la todos os dias, até porque senão vai se tornar uma reza. Então, o que você precisa colocar como oração é, primeiro, exaltar o nome de Deus, submeter a nossa vontade à vontade dele, depois apresentar as nossas necessidades. Na sequência, nós devemos pedir o perdão e, por fim, pedir que ele nos livre então, das tentações. Beleza? Então, nós já respondemos a primeira questão, por que orarmos? A segunda questão, como orar? E agora, nós vamos falar sobre a terceira pergunta, que é quando orar? Vocês lembram que eu disse agora há pouco que a oração precisa ser a nossa primeira atitude, não o nosso último recurso? Olha o que Efésios capítulo 6, versículo 18 diz. Efésios capítulo 6, versículo 18. Perdão, versículo 17. Efésios. Vamos lá. Efésios capítulo 6. Efésios 6, capítulo 6, versículo 18. Diz assim, ó. Com toda oração e súplica, orando em todo tempo, no Espírito, e para isso vigiando com toda perseverança. Então, quando é que nós devemos orar? Em todo o tempo. A oração tem que fazer parte da nossa vida. Diante disso, por que orarmos, como orarmos e quando orarmos? Entendam bem, amigos. Não oramos porque Deus não sabe o que está acontecendo com a gente. Não é por isso. Oramos para ficarmos mais próximos de Deus. A gente ora para desenvolver um bom relacionamento. Os amigos conversam e tiram tempo para estarem juntos. Quando oramos, tiramos tempo para estar com Deus, pensar nele e ganhar mais intimidade com ele. Escutem isso que eu vou dizer para vocês. Eu sou casado, graças a Deus, bem casado. E quem tem suas esposas, seus esposos, vão concordar com o que eu vou dizer. Quando nós temos um relacionamento íntimo com alguém, nós desenvolvemos uma linguagem não verbal, né? A pessoa não precisa nem falar, a gente já sabe o que está rolando, né? O que ela está pensando, o que ela quer, a gente consegue. Mas isso é fruto da intimidade, porque a gente convive juntos. Sabem por que tem muita gente sofrendo? Sabem por que tem muita gente passando lutas e dificuldades? É porque não tem um relacionamento íntimo com Deus, portanto não entende quando Deus está falando. E quando Deus está consolando ele no momento de luta e dificuldade. Então desenvolva a intimidade com Deus. Você vai entender quando ele está agindo, você vai perceber o agir dele. Algumas pessoas só oram quando enfrentam problemas pessoais. Vocês sabiam disso? Agora tem um detalhe. Tem outras que não oram nunca. E essas pessoas, às vezes, elas chegam e falam o seguinte: pastor, ore por mim. Mas o abençoado mesmo não orou por ele. Pastor, ore pela minha esposa para ver se ela muda, mas ele não orou. Pastor, ore por mim para eu conseguir um emprego, mas a pessoa não orou. Então, escutem bem. A primeira pessoa que tem que conversar com Deus e contar as suas lutas é você mesmo. Podemos orar de muitas formas, irmãos, diferentes. Vocês sabiam disso? Tem gente que acha que só Deus só ouve a oração se estiver de joelho com as mãos postas. Não há regras rígidas sobre como orar. Orar é falar com Deus. A oração não precisa ser bonita, nem cumprida para ser ouvida. A gente pode pedir a Deus para nos ensinar como orar. E aí eu quero chamar a atenção de vocês para um detalhe também. Irmãos, orações públicas, elas têm que ser curta e objetiva. Orações públicas, aquela oração que a gente faz lá na igreja, nos cultos, ela tem que ser uma oração direta e específica. Direta e específica. E tem alguns que pregam, e depois que pregam, ainda faz a revisão do sermão todinho na oração final. Irmãos, pelo amor de Deus. Ali a gente tem pessoas de saúde debilitada, a gente tem pessoas mais idosas. Às vezes não aguenta ficar aí ajoelhado 5, 6, 10 minutos. Então, essa oração pública tem que ser o mais objetiva possível. Podemos fazer orações até em silêncio, a gente pode orar. A gente pode orar em pensamento, particularmente quando as palavras atrapalhariam. Frequentemente nos ajoelhamos para orar
podemos orar em pé ou sentados. A posição física é menos importante do que a submissão a Deus. O que é importante na oração é a submissão a Deus. E eu quero contar uma historinha para vocês rapidinho. A minha mãe, ela tem problemas cardíacos, né? Minha mãe agora vai fazer 80 anos de idade. E nós somos de família humilde, família simples. E minha mãe sempre teve esse problema de cardíaco e tal, mas ela sempre foi muito teimosa. Ela nunca queria ir para o hospital logo, quando ela começava a passar mal. Ela só deixava para ir para o hospital de madrugada. E a gente não tinha carro em casa. A gente não tinha carro, como é que ia fazer para levá-la para o hospital? Então, um desses dias, ela estava lá passando mal, passou mal o dia todinho e tal. Quando deu 2 horas da manhã, ela já não estava aguentando mais. Aí ela pediu, me levem para o hospital. E a gente sem dinheiro, sem carro e tal. Aí eu fui no vizinho nosso lá e perguntei se ele podia levar a gente no hospital. Aí ele falou assim, posso sim. Aí então levou. Quando nós chegamos no hospital, minha mãe desceu do carro, eu desci do carro, e eu falei para meu vizinho, pode ir embora, porque já era tarde, ele tinha que trabalhar no outro dia. Aí ele não pensou 2 vezes, virou e foi embora. Quando eu vou entrando no consultório, minha mãe me pergunta, mas vem cá, você dispensou ele, como é que nós vamos fazer para ir embora? Eu olhei para ela, olhei para cima e falei assim, Deus proverá. E minha mãe entrou para o consultório, e eu fiquei ali na recepção esperando. Daí a pouco encostou um carro da polícia. E sabe aquela vozinha do Espírito Santo que fala no coração da gente? A voz me falou assim, vai ali falar com o policial. Aí eu fui lá no policial e falei assim, amigo, eu estou com minha mãe sendo atendida aí agora e a gente precisa voltar para casa. E tá tarde. Aí ele falou assim, não, eu levo vocês. E eu agradeci a ele e falou assim, eu vou esperar, espero sua mãe. E ele ficou na recepção esperando. Daí a pouco minha mãe saiu e aí olhou para mim e falou assim, e aí, como é que nós vamos fazer agora para ir embora? Eu falei, nós vamos com escolta policial. Nós entramos na viatura da polícia, foi a única vez na minha vida que eu entrei na viatura da polícia, mas eu quero deixar claro que eu fui no banco da frente, viu? Minha mãe foi no banco de trás, mas eu fui no banco da frente. E eu esqueci de pedir para ele ligar o giroflex, né, e a sirene, porque eu estava me sentindo o cara ali naquela ocasião. Resumindo, eu precisei ajoelhar para Deus ouvir a minha oração. Eu precisei fechar os olhos. Eu orei naquele instante anterior. E Deus respondeu de uma forma que nem eu imaginava. Então, irmãos, a maneira, a posição é o que menos importa. O que nós temos que reconhecer é a nossa submissão a Deus. Quando oramos, não devemos achar que podemos dar conselhos ao Senhor, mas devemos perguntar a Ele e ouvir o seu conselho. O maior problema é que nós oramos a Deus, pedimos para Ele fazer a vontade, mas conforme a nossa vontade. E não é por aí. Nós temos que submeter a nossa vontade à vontade dEle e permitir que Ele possa agir. Efésios diz que a gente tem que orar em todo o tempo. A pessoa de licença está falando que a gente tem que orar sem cessar. Viu? Sem cessar. E aí eu compartilho essa situação com vocês. Eu já estava no seminário. Havia terminado o primeiro semestre da faculdade. E peguei o voo, vim para o aeroporto internacional de Guarulhos, em São Paulo. Quando cheguei ali, eu liguei para a casa da minha mãe e quem atendeu o telefone foi a minha irmã. E a gente começou a conversar e eu disse para ela, já estou no Brasil, porque na ocasião eu estudava na Bolívia, né? Foi o primeiro semestre da faculdade, que eu comecei a fazer faculdade de teologia na Bolívia. E tem um detalhe que eu preciso dizer para vocês. Para eu estudar na Bolívia, hoje está bem mais difícil, bem mais caro, né? Está bem mais caro. Só que na época eu precisava de R$5.000 por semestre para me manter na faculdade. Só que tem um detalhe, amigos. R$5.000, eu tinha 30 dias apenas para conseguir R$5.000. Eu precisava trabalhar 30 dias e tinha que voltar. Eu saí da faculdade no dia 1º de julho. Quando fosse no dia 1º de agosto, eu precisava estar de volta na faculdade. Que lá a gente só tinha 30 dias de férias no meio do ano. E eu precisava conseguir R$5.000 em 30 dias. Então, quando eu cheguei em São Paulo, estou conversando com a minha irmã. Aí a minha irmã me perguntou assim, e aí, meu irmão, como é que você vai fazer se você não conseguiu dinheiro para voltar para a faculdade? Eu só respondi para ela o seguinte,
quem me convidou paga a conta. E ela disse assim, quem te convidou? E eu disse assim, foi Deus. Falou, ah, sim, amém. Beleza. Comecei a trabalhar naquela semana, e eu lembro que na primeira semana que eu estava trabalhando, o primeiro cliente, potencial cliente que eu fui visitar, vendendo livros, né, comportando. Aí eu cheguei, ele é dono de uma loja de material de construção, um depósito de material de construção. E aí sentei lá e comecei a apresentar os livros para ele. Eu sei que eu apresentei aquela pilha de livros. Quando eu terminei, ele me disse assim, Marcos, eu não queria que você levasse a mal, não. Mas todos esses livros que você me mostrou aí agora, eu já tenho, porque como comportou aqui na minha casa no início do ano, então o que eu precisar, ou o que ele tinha, eu comprei para ajudá-lo. Aí eu falei, ah, tudo bem. Ele falou, mas vamos fazer o seguinte, eu quero te ajudar também. Então vamos fazer assim, me dê o número da sua conta que eu vou ver o que eu posso fazer por você. Então, tá bom, dei o número da conta e fui embora trabalhar. 25 dias depois, eu trabalhando, eu consegui, pela graça de Deus, levantar R$4.200. Vocês lembram que eu falei a princípio que num semestre eu precisava lá na Bolívia de R$5.000. E eu tinha conseguido, pela graça de Deus, levantar R$4.200 para voltar para a faculdade. Ainda me faltava R$800. Então, quando eu cheguei na casa do meu irmão, inclusive, é pastor também, e a gente conversando, ele falou assim, rapaz, o Carlos ligou, ele está querendo falar com você. Aí eu falei assim, aí o que o Carlos quer? E Carlos é justamente o dono do material de construção. Ele falou, rapaz, não sei não. Aí ligou para ele, quando ligou para ele, me passou o telefone, e ele falou, não, Marcos, eu estava querendo falar com você, e como eu prometi de lhe dar uma ajuda, eu queria fazer o seguinte, fala com o pastor Fábio, que no caso é o meu irmão, que ele não precisa me pagar aquele material que ele pegou comigo aqui lá para a igreja de Itapemirim, não. Eu vou rasgar as notas e o dinheiro que ele ia me passar aqui, ele passa para você aí. Tá bom assim? Falei, tá bom, muito obrigado. Então, agradeci a ele. Aí, desliguei o telefone e virei para o meu irmão. Falei assim, ó, o Carlos falou que aquele dinheiro da igreja de Itapemirim é para você passar para mim. Aí ele falou assim, isso tudo? E eu falei, quanto que é? Eu sempre me emociono quando falo isso, irmãos. Era R$840. Meu irmão só me deu os 800, até hoje não me deu os 40, viu? Então eu tinha R$4.200, com mais os 800, agora eu tinha R$5.000. Era o que eu precisava para voltar para a faculdade. Sabe o que eu quero dizer para você? Deus já tinha assumido o controle da minha vida. Deus já sabia o que eu precisava. Deus não me deu um centavo a mais. Porque Deus entende e compreende quais são as nossas necessidades. E eu sempre deixei claro isso para ele. Ele sempre responde às nossas orações, irmãos. Se você crê nisso, dê um amém aí. Se você crê nisso, coloque as mãozinhas juntinhas. Mas diga, Deus sempre responde às orações. Deus sempre tem respondido às minhas orações. Agora tem um detalhe, eu quero chamar a sua atenção para isso. Olha o que o livro de Isaías está dizendo. Isaías capítulo 59, versículo 2. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós para que não vos ouça. Escutem, pelo amor de Deus, o que eu vou dizer. Tem muitos de nós que não temos as nossas orações atendidas porque somos homens e mulheres escravos do pecado. Somos homens e mulheres que somos cativos do pecado. E o nosso pecado, muitas vezes, impede que Deus ouça as nossas orações. Então, se tem um apelo que eu tenho que fazer para você nessa noite clame a Deus pelo sangue de Jesus Cristo, que te liberte de todo pecado, de todo mal, de toda injustiça, de tudo mal ruim que está no seu coração. Que Ele arranque o pecado de dentro do seu coração para que Deus possa ouvir as suas orações. Porque, escuta, Deus sempre vai ouvir as orações dos seus filhos. E Ele sempre vai responder. Ele vai responder da seguinte maneira: sim, não, espere um pouco. Sim, não, espere um pouco. Mas como que eu vou saber quando Deus está dizendo sim? Como que eu vou saber quando Deus está dizendo não? Como que eu vou saber quando Deus está dizendo espere um pouco? É simples. Desenvolva intimidade com Deus. Desenvolva um relacionamento íntimo com Ele. Se lance aos pés dEle. Permita sentir o toque dEle na sua vida. Busque a Deus na primeira hora de cada dia, meu amado. Através do estudo da Bíblia, da oração. Viva uma vida consagrada e dedicada ao Senhor. Deus sempre vai responder às orações de seus filhos. Não tenham dúvida disso.
A gente precisa fazer da oração, meus amados, um estilo de vida em todo o tempo. Ore para que Deus te dê força para aquele dia de trabalho. Ore para que Deus te dê força no relacionamento com a sua esposa. Ore para que Deus te dê sabedoria na educação dos seus filhos. Ore para que Deus mantenha o seu trabalho. Ore para que Deus te dê saúde. Ore para que Deus te dê uma nova oportunidade. Ore, ore, ore em todo o tempo. Faça da oração um estilo de vida. Depois, através da oração, a gente consegue fechar as brechas. Vocês sabiam disso? Eu duvido que qualquer um que esteja diante de uma tentação, se buscar a Deus através da oração, você não vai vencer. Faça da oração um estilo de vida. Feche as brechas através da oração. Através da oração, se torne vigilante e perseverante. Tem muita gente que não entende, às vezes, isso aí. O tempo de Deus não é o nosso tempo. Deus não vê da forma que a gente vê. Eu quero até compartilhar isso com vocês. Uma amiga nossa da igreja, a irmã Irene, da igreja do bairro Santo Antônio, lá em São Mateus, no Espírito Santo. A irmã Irene, todo sábado, todo domingo, toda quarta-feira, chegava à igreja acompanhada das suas 3 filhas. Mas eu via uma certa tristeza na irmã Irene, porque ela não tinha o seu esposo ali. E sabem, irmãos, a irmã Irene orou por 15 longos anos pela conversão do seu esposo. 15 longos anos. Não é fácil. 15 anos não é 15 dias nem 15 meses. São 15 anos clamando a Deus e transforme a vida do esposo dela. Hoje ele é chefe de diáconos na igreja. Sabem por quê? Porque ela foi vigilante e perseverante na oração. Através da oração, o corpo de Cristo, que é a sua igreja, é fortalecida. A igreja que ora não chora. A igreja que ora não chora. Precisamos dedicar mais tempo, amigos, à oração. Precisamos dedicar mais tempo à consagração através da oração. Faça da sua vida uma vida dedicada de oração ao Senhor. Eu quero concluir dizendo para vocês: Deus se importa com os mínimos detalhes da nossa vida. Deus nos ama ao ponto de ter dado a vida do seu único filho para nos salvar. Eu estava na Bolívia, ainda estudava lá. E eu fiz uma proposta para Deus. Eu disse para ele assim: Senhor, eu tenho vontade de voltar para o Brasil, concluir a minha faculdade lá. Mas tem um outro detalhe também. Eu quero pedir ao Senhor que prepare uma companheira, uma ajudadora, uma mulher do Senhor para estar ao meu lado, para me acompanhar na vida e no ministério. Só que enquanto eu orava a Deus, eu coloquei algumas condições para ele. E eu quero que vocês entendam que ao final da minha oração, eu disse: mas faça a tua vontade, Senhor. E eu disse assim: Senhor, a primeira coisa que eu preciso fazer é ser aprovado no vestibular lá no Brasil. E para a honra e glória de Deus, irmãos, eu fui aprovado em 3º lugar no seminário. 3º lugar geral na faculdade. E Deus me aprovou ali. Depois, agora Deus precisava preparar uma companheira para mim, só que tem um detalhe: essa companheira não podia ser qualquer uma. Tem que ser primeiro. E eu disse para Deus: que fosse uma mulher temente ao Senhor, que fosse uma pessoa que não precisasse de mim, que tivesse independência moral, emocional, espiritual, financeira. Alguém que estivesse ao meu lado, não que eu tivesse que arrastar, mas que andasse do meu lado. E quando eu estava terminando a minha oração, eu disse assim: Senhor, e que ela tenha pelo menos 1,70 m de altura. Irmãos, podem acreditar no que eu estou falando. Deus me deu justamente o que eu havia pedido. Mas não porque eu tenho moral com ele, não. É porque eu não sou bobo. Eu pedi a Deus em nome de Jesus. E eu quero falar bem perto de você nesse momento. Deus tem um coração mole. Deus não aguenta ver um filho seu necessitando de algo para ser feliz. Portanto, eu quero apelar ao seu coração nessa noite. Se tem algo em seu coração que lhe está angustiando, que está afligindo, você tem um sonho,
você tem um projeto, se você tem uma necessidade, seja ela qual for, eu quero convidar a apresentar isso diante de Deus nesse momento. E fazer da maneira que Jesus nos ensinou, exaltando o nome de Deus, permitindo a vontade dele em nossa vida e apresentando as nossas petições. Eu vou encerrar aqui fazendo uma oração, mas antes disso eu vou lhe dar aí pelo menos 1 minuto para que aí na sua casa, no seu escritório, na sua varanda, na sua rede, não sei onde você está agora, você possa fazer a sua oração e abrir o seu coração a Deus como a um amigo. Que você possa rasgar seu coração diante dele e dizer para ele o que você precisa. Talvez alguém está precisando de perdão nesse momento. Talvez alguém está precisando vencer uma fraqueza moral, espiritual. Seja o que for. Eu vou dar 1 minuto para você. E na sequência, eu vou estar orando aqui para concluir nessa noite a nossa participação. Mas quero aproveitar e lembrar você que sábado às 9h30 da manhã nós vamos estar juntos aqui novamente para a Escola Sabatina, para a recapitulação da lição. Você e sua família são os nossos convidados, tá ok? Sábado às 9h30 da manhã. Então, vou colocar uma música aqui agora e você vai poder apresentar a Deus aí as suas petições, as suas necessidades. E na sequência eu vou estar orando. Olha o Senhor. Ó Deus maravilhoso, Deus Criador dos céus e da terra, bendito e exaltado seja o teu santo e bom nome, Senhor que merece toda a honra, toda a glória, Deus poderoso. Nesse momento estamos aqui com uma corrente viva de oração. Tenho irmãos por vários cantos, vários lugares nesse momento, que estão abrindo o coração diante do Senhor. E muitos desses já buscaram meios e recursos em outros lugares, mas a única coisa que verdadeiramente eles não fizeram, ou não fizeram da maneira que deveriam, é buscar o Senhor. Por isso, nesse momento, Senhor, eu quero clamar a Ti pelo sangue de Jesus Cristo, que o Senhor ouça e atenda a cada pedido, Senhor. Que o Senhor ouça e atenda a cada necessidade dos Teus filhos. Que possamos desenvolver o hábito da oração, fazer dele um estilo de vida. Possamos ter prazer e alegria na companhia do Senhor. Possamos desenvolver intimidade contigo. Possamos perceber a Tua voz e ser sensível às respostas que o Senhor nos dá a cada dia. Portanto, cubra cada um desses nossos irmãos com Tua mão poderosa. Derrame bênção sobre a vida deles. E que sejam felizes ainda aqui, mas sobretudo na eternidade, Deus. Visite aqueles que estão enfermos nos hospitais. Cuide das equipes médicas. Conserve também o emprego, o trabalho de cada um desses irmãos, Senhor. Estamos vivendo um dos momentos mais difíceis das nossas vidas. E alguns de nós talvez estejamos angustiados, desesperados. E precisamos aprender a confiar mais no Senhor. Dai-nos a Tua paz. Proteja-nos e guarda-nos e salva-nos para o Teu reino. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a todos. Que Deus nos guarde. Que Deus nos conforte, que Deus cuide de cada um de nós.
Foi muito importante. Eu agradeço aí pela sua companhia. Agradeço pela sua audiência. Nós vamos poder nos ver aí no próximo sábado novamente, às 9h30 da manhã. Não deixe de participar com a gente, tá bom? Muito obrigado. Que Deus abençoe a todos. Uma boa noite.